Fazer contato com o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, Christian Dunker. Bom dia, Christian. Bom dia, Glauco. Adorei a barba. Como é que você está? Tô mantendo. Às vezes a gente tira ali e vai fazendo aí uma variação do visual pandemia, né? Mas, Christian, Bom dia, ouvintes. Uhum. Christian, você está lançando agora um livro cujo título é Paixão da Ignorância, a escuta entre a psicanálise e a educação, uma obra que inaugura a coleção Educação e Psicanálise da editora Contracorrente. Eu queria que você falasse a respeito desse título, Paixão da Ignorância. Pelo que você fala também, Christian, que esse é o principal ponto de convergência entre Paulo Freire e Lacan, justamente a maneira com que os dois se colocavam diante do tema do saber, uma atitude ética que, segundo você, pode se definir pela paixão da ignorância. Pois é, Glauco, esse título, ele tem uma função assim provocativa dupla e ele é um pouco irônico, né? Mas contempla o que está sendo tratado aqui. Ou seja, o nosso momento que, por um lado, pode ser bem descrito como assim, a ignorância tomou o poder, né? A ignorância se apaixonou por si mesma, começou a dar as cartas, a gente tem um momento de ataque à cultura, à educação, à ciência, agora esse corte proposto pelo Dória de 480 milhões para as universidades paulistas, né, a partir da FAPESP, que é gravíssimo, o corte que Bolsonaro está propondo no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então a gente tem uma paixão pela ignorância, né? O sujeito realmente desmontando estruturas que demoraram muito para a gente criar. Por outro lado, a mesma expressão, né, paixão pela ignorância, tem esse sentido crítico que a gente encontra no Lacan e no Paulo Freire, de valorizar a nossa relação com o que a gente ainda não sabe, de valorizar a nossa incerteza, a nossa abertura para aprender a partir do lugar onde a gente se encontra, né, a partir da leitura de mundo que a gente tem, mas com esse reconhecimento do que o Lacan foi tomar lá de um filósofo medieval chamado Nicolau de Cusa, né, que falava na douta ignorância. Né? Você precisa estudar muito, precisa se dedicar muito, precisa ter um amor pelas letras, pela cultura, para, a partir disso, cultivar uma verdadeira ignorância produtiva. Né? Então, o livro tem esse duplo sentido, né, no seu título. Nesse caso, é a ignorância, na verdade, a consciência da própria ignorância, né, o ideal socrático que você cita no livro, que acaba estimulando as pessoas a quererem saber mais. Exatamente. E quererem saber mais a partir assim de uma travessia das paixões. Porque aí no título tem essa ideia das paixões que o Lacan foi buscar, né, na tradição budista, que distingue a paixão, o amor, o ódio e a ignorância. E que tem também muito que ver com o nosso contexto, né, de emergência do ódio. E, por outro lado, tem esse diálogo com o Paulo Freire, que sempre pregou uma educação onde os afetos tinham um lugar privilegiado, né, onde a solidariedade tinha um lugar privilegiado, onde o saber fazia jus à sua origem etimológica na palavra sabor, né, onde o saber tinha um enraizamento de produzir um processo e fazer parte de um processo transformativo naquelas pessoas. Né? E acho que no momento em que o patrono da nossa educação, Paulo Freire, está sendo atacado pela paixão da ignorância, a melhor resposta é paixão da ignorância. E essa paixão da ignorância, só que no seu sentido inverso, ela está muito em voga hoje no Brasil, né? Porque a gente tem as informações circulando nas redes sociais e às vezes as pessoas tendem a tratar problemas complexos como se fossem muito simples, né? Já vi até em rede social ali no Twitter a pessoa que leu 2 postagens querendo dar aula de direito para um professor. Isso é bastante comum, deve acontecer com você, inclusive, Christian. E por conta justamente dessa facilidade da tecnologia da informação. E eu vi aqui um trecho que eu vou ler aqui do seu livro, no final da parte 4,
que você diz o seguinte, né? O senso de relevância será lentamente deformado pelas facilitações associativas geradas pelos algoritmos e pelo viés de confirmação que está intoxicando o seu modo de ler. Sua ignorância se tornará cada vez mais soberba e corajosa, e você achará que sabe ler textos e imagens, mas na verdade são elas que estão lendo você. Você vai achar que domina a narrativa, quando na verdade é o discurso que vai jantar você, o vovô, a Eva e a uva. E é interessante isso, né? Porque hoje existe uma apologia praticamente da ignorância, e a pessoa, sem se saber ignorante, acha que sabe muito, acaba aí tendo uma postura bastante arrogante, inclusive com pessoas que têm outros saberes que também devem ser respeitados, Christian. Aí tem um tema que é transversal no livro, que é o aumento do sofrimento nas escolas, na relação com o saber, em parte em função da linguagem digital, da cultura digital que se formou no Brasil aí recentemente, e sem demonizar essa novidade, tentando analisar a maneira como a gente recebeu e como a gente estava um pouco inadvertido para os efeitos nocivos que a linguagem digital pode trazer consigo, né? Por outro lado, é uma afirmação que está no contexto de análise do lugar social da escola, né? Que por um lado está sendo atacado, rebaixado, né? Diminuído, por outro, renovado a partir da ideia de que a escola pode ser também uma comunidade, não só uma instituição, né? Pensando aí no fato de que a organização do reconhecimento na linguagem digital ela é muito contrária às instituições em geral, porque instituições em geral trazem uma forma de poder muito vertical, muito anônima, muito, vamos dizer assim, reprodutiva em relação ao poder no seu sentido mais tradicional, né? Essa passagem que você leu, ela se refere também a um efeito psicológico conhecido como Dunning-Kruger, né? Que parece o nome de um vilão, mas é um fenômeno que diz o seguinte: quanto menos você de fato sabe sobre um assunto, sobre um tema, sobre uma matéria, mais proporcionalmente você acha que sabe. Porque aquele que se aproxima de um tema começa, em geral, a perceber como aquilo é mais ramificado, mais complexo, cheio de dúvidas e incertezas. E aquele que se posicionar à distância, ele vai ganhando assim como tem nessa passagem, né? Quer dizer, uma coragem que é no fundo a ignorância, né? É no fundo uma resposta de temor ao que a gente não sabe e redução daquilo que a gente não sabe ainda. Agora, Christian, você fala também, usando um conceito que você já abordou em outras obras suas, da questão da lógica do condomínio nas escolas, né, da transferência desse conceito ali para a área da educação, e como, na verdade, as escolas hoje têm diversos muros, não só os físicos, mas principalmente os simbólicos. Queria que você falasse a respeito disso também, Christian. É um livro também de diagnóstico e extensão do diagnóstico da nossa vida entre muros, da nossa vida baseada em segregações, várias delas que a gente nem percebe, porque estão pautadas em muros simbólicos, muros invisíveis, né? E que confrontam muito agudamente a escola privada, a escola pública, ou seja, o espaço público, o espaço privado, de como isso está sujeito a sintomas, a formações de compromisso, mas também a conflitos que a gente pode reconhecer, pode tratar, né? Então, é uma tarefa assim, dessa proposta, a gente ficar mais consciente dos fenômenos psíquicos de sofrimento, de indução do sofrimento, quando a gente olha para a escola e pensa que uma boa escola tem que ser como um bom condomínio. Não ter contato com o entorno comunitário, ter muitos muros, muitas cancelas, muita vigilância, em que no fundo a gente tem que proteger as nossas crianças, porque esse é o valor fundamental. Proteger significa o quê? Impedir que ela se misture com outros, né? Então ali você forma um tipo de autoridade, um tipo de relação com a diferença, um tipo de relação com a violência, que depois você vai se queixar.
Você vai dizer, ó, de onde está vindo tudo isso? De uma educação em estrutura de condomínio, né? Então, você tem toda a razão. Você que acompanhou aí o livro sobre os condomínios, né, o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, esse é um livro de aplicação dessa ideia ao contexto escolar. Agora, existe essa ideia da lógica do condomínio aplicada nesse contexto da escola, mas também existe todo um movimento, né, que você destaca bem ali, dizendo que, na verdade, as pessoas falam que é conservador, mas que não, que é regressivo, das pessoas, né, desses movimentos como Escola Sem Partido e similares, querendo, na verdade, restringir temas que são tratados na escola como se eles só pertencessem ao ambiente da família. Quer dizer, cria-se também aí nesse mesmo sentido, uma lógica de condomínio onde a criança ela só pode ser tratada, só pode se tratar disso dentro de casa, né? São coisas que podem ser paradoxais, mas não são. Elas, na verdade, vão no mesmo sentido, Christian? Vão no mesmo sentido se a gente, vamos dizer assim, focar no fato de que vários desses discursos, várias dessas narrativas protetivas, né, elas ignoram que a situação de aprendizagem, a situação de sala de aula é uma situação de risco subjetivo, de risco de encontro com o que você ainda não sabe, de risco de reconhecimento. Tem todo ali um conjunto de outros riscos, que não é o risco do outro perigoso que está atrás do seu medo, que está completamente ignorado. Agora, outra faceta disso é uma versão neoliberal, né? Uma versão do caso particular do capitalismo que começa a entranhar nas pessoas essa ideia muito infeliz do ponto de vista psíquico de que nossos filhos nos pertencem, eles são nossa propriedade, eles são nosso investimento, eles são aquilo que, veja só, a ideia de propriedade, que é meu, então eu não quero que a escola, né, interfira nisso. Então aí vem homeschooling, aí vem ensino à distância como pretexto para desmontagem da escolarização, aí vem escola sem partido, dizendo que, olha, esse filho é meu, eu não vou entregá-lo para o Estado, eu não vou ensiná-lo a ser um entre outros, ser alguém que está num espaço público e é tratado como qualquer um. Há uma retomada da ignorância que vai no sentido de dizer assim, não, o meu filho não é como os outros, e eu posso pagar por isso, eu posso comprar isso. Isso é suicidário, isso será um preço muito alto que a gente pode vir a pagar, né, se não fizer aí uma reflexão de contracultura, né, em relação a escolas. E é interessante, né, Christian? Vale para a escola, mas para a área da educação, mas não só, como esse discurso regressivo dos valores da família, da moral, que segrega ali os temas, ele casou perfeitamente com os princípios do ultraliberalismo, pelo menos aqui no Brasil. Uhum. É uma parceria, no fundo, extremamente regressiva e contraditória, né? Porque eu acho que isso está produzindo também uma espécie de conflito mal posto, né? Pelas regras do jogo, há pelo menos 10 anos, não tinha essa de interferir, né? Não tinha, vamos deixar o mercado funcionar. Quando o mercado não deu a resposta que a gente achava que ele tinha que dar, então agora vamos fazer o quê? Uma correção, vamos dizer assim, contraliberal daquilo que você há 5 anos defendia em contrário, né? Essa mudança de atitude, vamos dizer assim, essa inconstância, né, da própria posição neoliberal, ela só passa porque a gente tem muita ignorância, né? Muita ignorância da história, muita ignorância na formação política, muita ignorância na leitura de mundo, né? E o conceito do Paulo Freire. Tá certo, Christian, a gente teria muitos outros temas para tratar aqui, porque o livro é bastante instigante, mas infelizmente o tempo urge. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Glauco, abração, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e vamos em frente aí. Agradeço os ouvintes também pela consideração aí em relação ao paixão pela ignorância. Abraço, Glauco. Abraço. Conversamos aqui com o psicanalista, professor da Universidade de São Paulo, Christian Dunker, que está lançando o livro Paixão da Ignorância, escuta entre a psicanálise e educação, pela editora Contracorrente. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.
Jornal Brasil Atual.